Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast aqui da Gazeta do Povo. Olha, hoje nosso tema vai ser sobre política. Nós vamos falar do futuro do bolsonarismo na eleição municipal desse ano de 2020, agora que está confirmado pelo próprio senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, que o Partido Novo, o Aliança pelo Brasil, não vai ficar pronto a tempo de disputar o pleito deste ano. O que vai acontecer com Bolsonaro e os aliados? Daqui a pouco esse é o nosso tema aqui no 15 Minutos. Mas antes eu queria só lembrar aquele recado importante. Você que é nosso ouvinte aqui do podcast tem um preço especial para assinar a Gazeta do Povo. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses. Com a assinatura do jornal, você acessa notícias, colunas e outros conteúdos exclusivos e, claro, apoia aqui o nosso podcast. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses, hein? Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Quero oficialmente comunicar a todos que a Aliança pelo Brasil não ficará pronta a tempo para disputar as eleições já de 2020. O próprio filho do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro, já confirmou. Não vai estar na disputa eleitoral deste ano o novo partido da família e de vários aliados, o Aliança pelo Brasil. Apesar de todo o suporte técnico que o TSE tem dado à criação do partido, ele infelizmente não vai se viabilizar a tempo. E não apenas por isso. Há uma decisão política nossa de que é melhor a formação do partido acontecer com bastante calma. Não tem por que ter pressa já para esse ano. O que vai ser então do bolsonarismo nas disputas pelas prefeituras e câmaras de vereadores neste ano? Meu convidado para falar do assunto aqui no 15 Minutos hoje é o repórter Olavo Soares, direto de Brasília. E aí, Olavo, os bolsonaristas devem migrar em peso para alguma outra legenda neste ano ou não? Olá, Márcio. Olá, pessoal. A resposta para essa pergunta é muito simples, Márcio. Não. Não devemos ter um partido único recebendo os bolsonaristas. A gente pode dar uma puxada na história aí para 7 anos atrás, para a virada de 2013 para 2014, quando havia expectativa de que a ex-senadora Marina Silva criasse a rede para ser candidata a presidente em 2014. Ela não conseguiu criar a rede, então ela fechou uma parceria com o então presidente do PSB, o Eduardo Campos, para ser vice do Eduardo Campos na disputa presidencial de 2014, e aí todo o grupo da Marina foi para o PSB. Isso agora não vai acontecer. A orientação dos bolsonaristas é de não escolher um partido em definitivo. Então, assim, o que a gente deve ter nesse 2020 são os bolsonaristas pulverizados, escolhendo de maneira individual, escolhendo de acordo com conveniências regionais, ou seja, não vai se repetir a operação Rede PSB que nós vimos lá em 2013 e 2014. E nesse cenário aí, tem alguns partidos existentes atualmente que seriam favoritos para receber os bolsonaristas? Lembrando que são vários bolsonaristas que vão deixar, por exemplo, o PSL, partido que também o presidente Bolsonaro deixou depois de toda aquela crise aí que aconteceu no ano passado, né? Exato. É até importante destacar, Márcio, que assim, nem todos os bolsonaristas vão deixar o PSL, por quê? Porque os deputados federais e estaduais que são eleitos pelo sistema proporcional, eles não podem abandonar um partido no meio de mandato fora da chamada janela partidária. Existe uma legislação que proíbe a troca de partido sem alguns motivos específicos, como, por exemplo, a alegação de perseguição, sem expulsão, enfim. Por isso que a gente vê hoje em dia o Eduardo Bolsonaro, a Bia Kicis, a Carla Zambelli, enfim, outras figuras bolsonaristas de carteirinha que têm brigado com o PSL, que ainda permanecem no PSL. Então, assim, é possível que a gente tenha, nesse 2020, alguns candidatos a prefeito bolsonaristas no PSL, é possível. Em relação aos outros partidos, alguns partidos têm se colocado mais à frente como destino desses candidatos, como, por exemplo, o Republicanos, antigo PRB, um partido ligado à Igreja Universal, que é uma igreja que tem dado suporte ao governo Bolsonaro, e também ao partido do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. O Crivella também, ele tem, principalmente nos últimos meses, se aproximado bastante do Bolsonaro, tem grudado com o Bolsonaro sempre que possível em atos no Rio de Janeiro, então o Republicanos pode ser um grande destino. Tem também o PL, o partido do ex-senador Magno Malta. A gente lembra do Magno Malta lá naquele período pré-eleitoral 2018, o Magno Malta foi até um grande cotado para ser o vice do então deputado pré-candidato a presidente Jair Bolsonaro. Eu cumprimento a todos os integrantes do nosso partido
o PRTB. Um outro partido que é colocado como opção para os bolsonaristas é o PRTB. O PRTB é o partido do vice-presidente General Mourão. E por isso tem até uma proximidade histórica, né? Um partido que é mencionado, mas ele não com tanta força assim, é o Podemos. O Podemos, ele tem uma figura que é o deputado José Medeiros, do Mato Grosso, que é um grande bolsonarista. O Podemos também era, até pouco tempo, o partido do deputado Marco Feliciano, que é um bolsonarista também convicto, mas o Podemos está criando uma identidade própria e, portanto, não quer também estar tão vinculado assim ao bolsonarismo. E, por fim, o último partido que a gente poderia mencionar é o Patriota. A gente se recorda que o Patriota ele era um partido muito pequeno, talvez um dos menores partidos do Brasil, mas o Patriota ele ganhou uma certa notoriedade ali na virada para 2017 para 2018, quando ele quase recebeu o Bolsonaro. O Patriota se chamava Partido Ecológico Nacional, se aproximou do Bolsonaro, o Bolsonaro chegou a anunciar que iria para o partido, então o partido mudou de nome para Patriota, mas na hora H o Bolsonaro acabou optando pelo PSL. O Patriota, ele ainda tem atualmente uma bancada de deputados que é favorável a Bolsonaro, ideologicamente está alinhada com o Bolsonaro, enfim, o presidente do Patriota costuma elogiar o Bolsonaro, mas uma coisa que pode afastar o Patriota dos bolsonaristas é o fato de que o Patriota em São Paulo filiou o deputado Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei, que é do MBL. E o MBL, embora seja uma força da direita, o MBL e o bolsonarismo nem sempre falam a mesma língua. O Arthur Duval, por exemplo, ele está em rota de colisão com o Flávio Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro, enfim. Então, essas atitudes recentes do MBL afastam o partido do bolsonarismo. Então, só para dar um balanço a todos vocês, é importante frisar, nós já temos aqui computados, né, matematicamente, mais de 1 milhão de fichas de apoiamento por todo o Brasil. Bom, Olavo, voltando aqui ao Aliança, eu queria entender uma coisa. O partido diz que teria conseguido, sim, as assinaturas suficientes para formar a legenda ainda neste ano, né? Eram 490 mil com alguns critérios lá, se não me falha a memória. Mas o que aconteceu, então? Se eles conseguiram as assinaturas para formar, por que não vai dar neste ano? É isso mesmo, Márcio. Sim, vamos só relembrar como é que funciona. Os partidos têm que obter, ou melhor dizendo, para se fundar um partido, você tem que obter 490 mil assinaturas distribuídas em vários estados, né? Não pode ser apenas em um único estado. Para que esteja apto para disputar as eleições de 2020, teria que estar pronto até o início de abril. A questão é que conseguir as assinaturas é o primeiro passo. As assinaturas têm que ser homologadas na Justiça Eleitoral. Então, depois que as assinaturas são coletadas, é um processo bem manual, convencional, de pegar uma fichinha, preencher na caneta, assinar, enfim, é assinatura literalmente falando, né, o traço da caneta esferográfica. Depois desse processo, os dados são remetidos à Justiça Eleitoral, que tem que processar, verificar. E tem uma coisa muito, muito, muito importante, que é o seguinte, uma pessoa que vai indicar o apoio a um partido, ela não pode estar filiada a outro partido. Você que está nos assistindo, é importante, ainda não deu o seu apoiamento, faça imediatamente a sua desfiliação partidária. Isso é um erro muito comum. As pessoas, geralmente que não têm conhecimento, elas acham que quando você apoia um partido e você é filiado, você seria automaticamente desfiliado do anterior. Não, isso não acontece. Se você está filiado a um partido e você faz uma assinatura, a sua assinatura se torna inválida. Então, o que acontece? O Aliança, ele alega que coletou 1 milhão e a gente pode achar que esse número é completamente válido, porque afinal estamos falando do presidente da República, né? Uma figura que recebeu 57 milhões de votos. Se ele não vai conseguir 1 milhão de assinaturas, quem é que vai conseguir no Brasil, claro, certo? A segunda parte que foi a dificuldade. A gente se recorda até que houve muitas notícias a respeito de mutirões em cartório para receber as assinaturas, para validar as assinaturas, mas enfim, o Aliança ele foi lançado em novembro ou dezembro, se eu não me engano, acho que foi até novembro, e nesse prazo tão curto para se fechar em abril. O pessoal fala que nunca houve um volume tão grande de assinaturas num prazo curto do tempo. A gente falou agora há pouco do partido da Marina Silva. A Marina Silva teve muito mais tempo para consolidar o partido dela do que o Aliança, e mesmo assim, lá naquela ocasião, não conseguiu. Então é isso. Então, assim, a parte da mobilização popular foi alcançada. A segunda parte, que é confirmar esses dados, ver se os dados estão corretos, eles realmente não conseguiram. A questão de mortos, é manchete, acho que foi Estado de São Paulo, né? Aliança, são 7 mortes. O cara lá assinou a ficha e na semana seguinte um acidente de motocicleta, morreu. Os outros meia dúzia só 7, né? Eu não sei quantos mil, 50 mil, 7 apenas.
era o CPF errado, a numeração errada. Só isso mesmo. Eles ainda esperam formalizar o partido nesse ano. O Aliança deve estar com tudo carimbado, registrado ainda em 2020, mas não no prazo para disputar as eleições municipais. Nós queremos um partido, né, que para o resto da vida, um partido que vai chegar muito bem estruturado, organizado para 2022 e todas as eleições seguintes, e não apenas para esses períodos. Não dá, pelo que tudo indica, não dá tempo de sair. Pretendo não participar no primeiro turno de qualquer candidatura entre os quase 6 mil municípios do Brasil. Quando o tocante é vereador, tem um amigo outro por aí, vou dar uma força para ele, não sei. Olavo, para a gente fechar, só uma última pergunta. O próprio presidente Bolsonaro, falando em eleições municipais esse ano, será que vai participar ativamente, agora que não vai ter o partido dele mesmo, né, na disputa? Ou não se sabe ainda sobre isso? Olha, é uma pergunta sem resposta, Márcio, porque o Bolsonaro, desde o ano passado, desde os últimos meses, ele tem falado que ele não quer se envolver diretamente com as eleições. E cabe dizer que isso é o mais lógico, né? Ele é um presidente da República, não cabe ao presidente palpitar em disputa municipal. Vai acabar sendo inevitável, ainda mais o Bolsonaro, que é uma pessoa que gosta de falar sobre vários assuntos, que ele grave um vídeo, que ele faça algum depoimento, enfim. Mas, assim, a leitura de momento é que imaginar o Bolsonaro subindo num palanque para apoiar um candidato é pouco provável. Até porque, se a gente pensar nas duas maiores cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, nessas duas, o nome bolsonarista para a eleição não está definido, não tem o nome bolsonarista tão claro assim para disputar. Em São Paulo, por exemplo, a gente tinha a Joyce Hasselmann, que seria o nome, mas a Joyce rompeu com o bolsonarismo. A Joyce ainda se fala como candidata, o PSL, partido pelo qual ela está afiliada, ela quer lançar a Joyce realmente, mas é impossível hoje a gente imaginar a Joyce e Bolsonaro lado a lado. No Rio de Janeiro também está uma disputa, a gente tinha o deputado estadual Rodrigo Amorim colocado como pré-candidato já há bastante tempo, mas digamos que ele tem perdido espaço por outros nomes. O deputado federal Ottoni de Paula, que é um bolsonarista também, tem se apresentado mais à frente. Enfim, é um cenário ainda nebuloso. Vamos acompanhar então, tem muita coisa para acontecer nesse ano ainda. Olavo, até a próxima, obrigado. Obrigado, Márcio, um abraço. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com o Olavo Soares, você ouviu trechos do vídeo que foi divulgado nas redes sociais pelo senador Flávio Bolsonaro, exatamente confirmando, que o Aliança pelo Brasil, o partido, não vai ficar pronto a tempo de disputar as eleições municipais desse ano de 2020. E também trechos de uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro ali na saída do Palácio da Alvorada em Brasília na última semana. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção da Maria Scrocaro, da Jennifer Ribeiro e também do Moreno Valério, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!